litoral de Sergipe há um tesouro que a maioria dos sergipanos nunca viu. Um santuário com mais de 40 quilômetros de extensão, nos municípios de Pirambu e Pacatuba, onde a vida selvagem resiste. Esta é a Reserva Biológica de Santa Isabel. Ela foi criada para ficar intocada. Mas em 2019, um projeto de lei surgiu nos bastidores do Senado. À primeira vista, era apenas uma correção técnica em um mapa de 1988. Só que esse projeto, o PL 2511/2019, não era o que parecia. Enquanto o discurso público falava em proteger tartarugas, as emendas escritas nas sombras desenham outro futuro para esta costa. Esta reportagem começou com uma pergunta: por que os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, que votaram a favor do chamado PL da devastação, aprovada pelo Congresso Nacional como o mais violento ataque ao meio ambiente dos últimos anos? O tipo de projeto é levado para o Congresso, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, o projeto já chega pronto através de lobistas. Eu não estou aqui, evidentemente, afirmando que foi o caso do senador Laércio Oliveira e que foi o caso do senador Alessandro Vieira, mas que é algo muito estranho até porque a gente acabou de saber aqui nos bastidores da reserva ambiental, que a gente está aqui na reserva biológica, na reserva biológica Santa Isabel, que nenhum dos dois senadores, nesse período pelo menos que tem esse grupo que está aqui, visitaram a reserva. Então eles não têm nem contato com essa reserva como a gente teve hoje aqui, para saber, primeiro, a importância, ver a quantidade de ninhos que a gente viu das tartarugas marinhas, por exemplo, ver a importância dos trabalhadores que estão aqui e ver como é lindo isso aqui, e a importância também de se preservar esse local. Geralmente, Paulo, esse tipo de atuação, né, eu não estou afirmando aqui que foi o caso do senador Alessandro Vieira ou do Laércio Oliveira, mas que foi muito estranho, foi estranho, mas geralmente esse projeto já chega pronto. Um lobista geralmente procura um grupo de investidores, por conta dessa área que a gente acredita que seja uma área de investimento do ramo da hotelaria, então provavelmente pode vir um fundo estrangeiro, um grupo de investidores internacionais, e aí eles já apresentam o projeto pronto para um lobista, e esse lobista geralmente procura um parlamentar. Se foi o caso envolvendo o senador Alessandro Vieira e o senador Laércio Oliveira, a gente não tem como saber até este momento, mas que é estranho alguém apresentar um projeto, o outro ir lá e relatar, alegando inclusive que a redução que é o recálculo, né, a reorganização, entre aspas, reduzindo a reserva em praticamente metade do tamanho, alegando que é para preservar o meio ambiente e a vida marinha, não tem, evidentemente, como principal objetivo preservar a vida marinha, tampouco o meio ambiente dessa região da reserva biológica, que é tão importante, tão bonita, como a gente pôde acompanhar aqui hoje. Na verdade, me causa muita surpresa essa proposta de mudança da categoria de proteção da REBIO, né, da Reserva Biológica Santa Isabel, porque o que nós precisamos no momento é de investimento na conservação da natureza. Então, os senadores que estão preocupados em mudar a categoria deveriam estar mais preocupados em garantir recursos para a manutenção dessa unidade. Eu ouvi um argumento de que se diminuísse a unidade também, a área da unidade, os recursos seriam suficientes para proteger. Não, não são. Né? É um argumento falacioso e, na verdade, perverso e talvez até irônico, né? Porque a gente observa que são quilômetros de linha de costa contínua com essas feições dunares, ou seja, não são propícias à ocupação urbana, a não ser com muito gasto de dinheiro e perda, né, do equilíbrio natural, a poluição do aquífero. Então, os campos de dunas alimentam os aquíferos, alimentam o lençol freático, né? Várias populações dependem da água, né, desses lençol freático. E é um risco muito grande que a gente está pensando em fazer, eu diria, irresponsável. Então, qualquer senador, qualquer político que esteja preocupado realmente com a preservação da natureza deveria garantir as condições mínimas de funcionamento das unidades de conservação sergipanas, federais, né, e estaduais. No momento atual, a gente tem graves problemas na gestão das unidades de conservação estadual, muitas sem gestores, muitas sem recurso, né, conselhos que não funcionam ou inexistentes. Ou seja, a gente precisa fortalecer o Sistema Nacional de Unidade de Conservação em Sergipe, né? E eu acho que a prioridade, quanto à reserva biológica, a única coisa que se justifica seria o que o próprio ICMBio está fazendo no processo de correção dos limites que foram feitos por um erro, né, no decreto de criação, e que o ICMBio já tem essa proposta de um shape, né, de um novo limite, um novo desenho que ajuste a essa
delimitação do decreto original. Então, qualquer ajuste, qualquer projeto de lei deveria ser no sentido de apoiar as ações, os estudos feitos pelos técnicos do ICMBio. Apesar de todas as dificuldades, né, que advém de a gente não ter uma poligonal corretamente definida ao longo desses 30 anos, né? Isso tem algumas consequências legais no aspecto, principalmente, de você não poder avançar em questões de regularização fundiária, né? Complicações em questões de licenciamento ambiental de atividades que estão aqui no entorno e que afetam diretamente a área, né? Apesar de todas essas dificuldades, né? A área ela se manteve muito bem preservada. Eu acho que em boa parte disso é em consequência da própria feição natural, né, das dificuldades de você estabelecer atividades produtivas numa área de dunas como essa, né? Então tem um cordão de dunas bem definido, bem marcado no terreno. A população do entorno reconhece que esse cordão de dunas é o limite natural da unidade de conservação, né? E isso tem sido um benefício também para garantir a proteção da área. Outros desafios que a gente tem, né, incluem assim, a dificuldade de interação com a população do entorno, com as gestões municipais, né, de aderirem à ideia de conservação que a reserva biológica traz, né, embora muitas atividades turísticas que hoje vêm se desenvolvendo, elas são baseadas, na verdade, na qualidade ambiental do lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem esse antagonismo das atividades de turismo que vem com alguns princípios de predação, né? De mau uso do espaço, de não ordenamento do uso turístico nessas áreas, né? Que, na verdade, dentro da reserva biológica, essas atividades elas não são regulamentadas, né? Não seriam possíveis de serem realizadas. A reserva biológica ela tem a finalidade prioritária de garantir a integridade, né, dos ecossistemas que estão preservados nesse espaço, né? E as únicas atividades que são realmente permitidas aqui dentro seriam atividades de pesquisa científica. Então isso daqui é um campo muito, muito profícuo para pesquisas científicas, né, em ambientes naturais, e atividades de educação ambiental, para fins de sensibilização e de realmente ensino num campo natural, né? Mudando para um parque nacional, você abre possibilidade de uso, por exemplo, para atividades turísticas, né? Lazer nos espaços naturais, espaços de contemplação da natureza, né? E aí a gente dependeria realmente de um zoneamento muito bem feito para garantir que as áreas mais sensíveis e mais frágeis desses ambientes aqui, né, dentro da reserva biológica, que elas sejam preservadas e que a gente garanta a segurança desses espaços, né? A reserva Santa Isabel continua aqui. As dunas continuarão crescendo, o mar continuará batendo, as tartarugas continuarão voltando. A pergunta não é se a natureza resiste. A pergunta é se nós vamos deixá-la resistir sozinha. Enquanto isso, políticos que não têm compromisso com práticas ambientais, muito menos preocupação séria com o futuro, decidem o destino desse lugar sem nunca terem pisado nele. Mas a gente foi, a gente viu, a gente ouviu e trouxe na câmera o que poucos mostram. Agora a decisão é sua. Conheça, compartilhe, cobre. O futuro da costa de Sergipe ainda pode ser escrito pela consciência de quem acredita que preservar não é atraso, é legado.